Olá, olha que legal, né? Dia 3 de julho é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Tem toda uma história. Foi a primeira lei promulgada aqui no Brasil que fala desse assunto. É uma história legal. Em 1951, o pessoal chama até de Lei Afonso Arinos. E essa lei, ela surgiu em função de uma moça, uma bailarina, que foi se hospedar num hotel aqui em São Paulo e por causa da cor dela não foi aceita, né? E aí talvez eu queria só trazer uma brincadeira aqui para falar a diferença entre notícia e tragédia. Porque isso para mim é uma notícia. Para mim e para talvez quantas outras pessoas isso é uma notícia. Mas e para ela? Catarina Dunha. Para ela talvez tenha sido uma tragédia. Isso é muito fácil falar, então é um tema que para a gente fica uma conversa que parece ser meio utópica, de dizer, não, racismo para mim não existe porque eu não sou racista. E provavelmente eu não seja mesmo, acho que eu não consigo nem enxergar bem essa questão de racismo. Mas porque o racismo para mim sempre foi notícia. Nunca foi uma tragédia. Então hoje eu quis puxar aqui uma conversa muito gostosa com uma pessoa que eu gosto muito, Dr. César Dias Oliveira, psicólogo e mais uma porção de outras coisas. Então, para começar, César, posso chamar de César ou preciso chamar de doutor? Por favor, César, até porque doutor eu não sou. É César, por favor. Então me fala um pouco das suas credenciais, fala quem é você, fala a tua história aqui um pouquinho, a tua história profissional, a tua história de vida, e daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto, tá? Claro, um prazer estar aqui conversando com você, Vitor. Muito bom, ainda mais com essa temática, acho que é isso, né? É uma temática fundamental para poder ter essa troca de ideias e papeando, enfim, mas vamos lá, eu sou o César, acho que credenciais, sou psicólogo, fiz mestrado, meu mestrado toca esse tema também, né? E posteriormente também continuei pesquisando coisas que tangenciam ou realmente falam diretamente sobre isso. E ultimamente estou com ideias também para outras pesquisas sobre esse tema. Legal. Acho que isso é muito interessante você fazer essa diferenciação entre notícia e tragédia, e acho que talvez a pretensão aqui seja até aproximar a gente um pouco mais dessa temática, talvez do ponto de vista e da vivência que eu possa ter. Legal. É isso aí. Então eu queria aproveitar, que a gente está fazendo essa coisa, notícia, tragédia. Na tua tese, eu cheguei a ter acesso à tua tese, e você fala algumas situações lá sobre isso. Mas esquecendo até isso, a tua tese de mestrado, eu queria que você trouxesse. Tem alguma situação que você já vivenciou, essa coisa que talvez para as outras pessoas fossem só um fato, ou lá longe uma notícia, mas que para você pegou forte, que isso marcou você? Você tem alguma história que você gostaria de compartilhar? Eu tenho uma que, putz, a primeira, como a gente já está falando de mestrado, né? A primeira que me vem à cabeça é exatamente uma que deu uma virada assim ali para mim, quando eu estava na época escrevendo mesmo a minha dissertação, que foi o seguinte, eu estava caminhando ali ali perto da USP, né, que tem umas casas formidáveis assim, né, um padrão classe social assim um pouco mais elevado, e eu estava passando e estava chegando um carro com uma família dentro, um lusco-fusco, umas 6 da tarde. Eu já antevi que eles não haviam me visto, estava indo na mesma calçada que eles, e quando eu dei por mim, eu mudei de calçada. Bom, é mais um dia tomando uma precaução que poderia ser uma precaução qualquer, né? Mudar de calçada, uma família entrando, poderia ser confundido de algum modo ou visto como um agressor ou um possível alguma coisa assim, né? A questão é que quando eu fiz isso e me peguei automaticamente nessa atitude, eu
percebi que eu tava com muito receio de ser confundido. Que tem lá dentro alguma coisa, né? Aí já vieram várias vezes que eu fui em shopping e loja e nunca encostei em nada, e a dificuldade de sozinho entrar em alguma loja, sendo que eu não tenho certeza se vou comprar ou não. E tudo bem, tudo isso também pode ter em pessoas que não sejam pretas, é claro, né? Mas é que vem com outro histórico, né? Um histórico do poder ou não poder ter a chance de. E de novo, né? Muitas dessas coisas que a gente está falando são intangíveis para alguém que tem lá aquele estereótipo do homem cis, hétero, branco, cujo o apelido quando eu era moleque era alemão. Pô, alemão. Que também não é nenhum elogio, né? Mas aquele cabelo mais loirinho, aquela coisa assim, né? E que provavelmente eu nem imagine quando eu estou num shopping se eu tenho que me preocupar com a atitude que eu vou ter ou não. E que talvez você tenha tido que prestar atenção. E não tem dúvida que isso são aqueles bloquinhos de Lego que a gente vai botando na nossa formação, no nosso caráter, na nossa história, e que nos torna pessoas diferentes. A verdade é essa, né? Com históricos diferentes. Deixa eu te perguntar, e na tua profissão, você é clínico, né? Isso, sou psicólogo clínico. Na tua profissão, as pessoas trazem essa questão também para você? Isso é alguma coisa presente no teu dia a dia profissional? Sim, é uma questão presente na clínica, principalmente nos atendimentos que eu tenho de pessoas pretas, né? Então elas costumam trazer isso como temática, a temática de sofrimento e de tentativa de compreensão também sobre o que fazer com isso, né? Porque a gente, enfim, vive nesse mundo do Brasil, né, que tem uma história de escravidão e que até pouco tempo atrás os negros eram escravos, então, e todo modo como essa escravidão foi desfeita, que foi deixando marginalizado e com pouca possibilidade de ascensão social, por assim dizer, né? E é claro que isso vai deixando marcas, né, de quem ocupa mais qual lugar e até onde você pode ocupar ou se vê sonhando que pode ocupar, né? Então, isso vai assim caminhando e ficando marcado no geral também nos sonhos, desejos, medos das pessoas que procuram também por terapia, tá? E isso acaba criando até, de uma certa forma, uma doença social, né? Doença social, onde o preto ele acaba querendo procurar um lugar, sendo obrigado a procurar um lugar que não deveria ser dele, mas que ele quase que é educado para isso, né? É uma coisa chata isso. Agora, deixa eu te perguntar mais algumas coisas aqui para você. Sabe que existem várias pessoas que já me perguntaram qual é a forma correta de chamar você. Como que eu te chamo? Você é preto, negro? Você é... Como é que a gente fala isso? Qual a forma de se referir à cor? Isso eu acho que também, na verdade, eu não saberia te dizer, né? Porque talvez tenha uma variação pessoal e singular de cada um para cada um. Eu fico muito confortável com preto, Tá. né? Com preto, homem preto. Mas tem toda uma discussão também no movimento negro e sobre isso. Talvez tenha muito mais a ver com a forma como você fala do que do mesmo jeito que me chamavam de alemão e não era uma coisa bonitinha. Olha que alemãozinho bonitinho, nada disso. O alemão. Exatamente. A gente até faz uma brincadeira às vezes que é, né? É claro que aqui a gente estava falando referente à cor, mas como chama? Chama pelo nome. Isso aí, boa, é o melhor jeito, né? De chamar pelo nome. E agora, eu quero que você me conte uma história da tua vida. Você é casado, né? Sou casado. Você é bem casado, não? Muito bem casado. Ah, então tá bom. E a família da tua esposa, eles têm algum tipo de preconceito? Não, claro que não. Eu não sei se você já viu o filme Corra. Não, brincadeiras à parte. Não. Entra naquela coisa, né, Vitor, que acho que você começou até falando.
E que você falou agora também um pouco sobre o tom e sobre o como vem, né? É claro que o preconceito, sim, ele está permeado em nós, né? Foram anos e anos de vivência com pessoas negras no Brasil, né? Colonizado e vivência com pessoas negras que tinham uma hierarquia muito bem delineada, né? Tinha uma diferença muito bem marcada. Então isso fica, né? Não só para os brancos, para os negros, fica no social, né? No nosso imaginário e tudo mais. Então é claro que uma coisa ou outra acaba tendo, né? Mas a questão é que, né, junto com isso também vem outras coisas, né? Não é só um nome, uma fala ou um gesto qualquer. Estou falando meio no abstrato porque também não me vem nenhuma situação na cabeça, mas que depende muito também da intenção, né? E de como a outra pessoa se sente, sempre tendo a possibilidade de poder levantar a mão e falar, olha, acho que mais para cá, mais para lá, a coisa caminha Isso aí. muito bem. E acho que a gente está trilhando esse caminho, né? Talvez esse bate-papo nem tivesse acontecido se o Cezinha não tivesse falado que tratam bem, porque o César é meu... Eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, meu genro. E Cezinha, pô, agora o doutor César já virou Cezinha. Agora ficou melhor. Cezinha, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer para o preto, né? Como é que ele atravessa esse caminho de uma forma mais tranquila? E para o branco, quais são os caminhos que ele deve evitar? Porque talvez tenham coisas tão simples que possam ser feitas e que podem deixar de machucar as pessoas, né? Tem alguma coisa que você gostaria de sugerir? Acho que sim. Falando mais para as pessoas pretas, eu diria que tem uma luta nisso, né? Claro, né? Mas também tem um lugar assim de conseguir compreender consigo mesmo o que está em qual lugar, né? Porque acho que muitas vezes a gente tem realmente fantasmas, falando como uma pessoa preta, enfim, seus ouvintes pretos, né? Mas tem fantasmas que também podem estar depositados na chave do racismo e que não necessariamente são. E fazer essa passagem do racismo para outro lugar que também possa ser pessoal te coloca num lugar mais de potência, né? Como tendo algo a ser feito com esses fantasmas, né? Acho que essa é a parte para as pessoas pretas. Agora, para as pessoas brancas, o que eu diria é que acho que um belo cabeça aberta, um coração aberto, e a gente consegue sacar quando uma fala ou um gesto incomoda o outro, né? Então, por mais que seja uma temática assim, em tese vergonhosa, né? Você poder ser pego num momento que de algum modo você pode ter tido algum deslize e foi racista ou algo assim, a melhor coisa é então perguntar, puxa, te ofendi, te magoei, como, pô, não foi minha intenção, então vou fazer de outro jeito. Isso acho que a coisa mais nobre, mais humana desse bicho chamado ser humano, né? Conseguir olhar para isso e a gente sabe quando a gente fere o outro. Legal, é isso aí. Pessoal, muito obrigado a paciência, os ouvidos. E César, muito obrigado mesmo. Agora está na hora da gente tomar nosso vinho. Está na hora. Obrigado, gente. Obrigado, Vitor.